vamos para os vídeos de hoje. O assunto agora é saúde. Duas mulheres que enfrentavam problemas delicados encontraram esperança num dos mais avançados campos da medicina, a neurociência. Elas foram operadas num hospital público que só atende pelo SUS no Rio de Janeiro e já podem comemorar os primeiros resultados. Os detalhes destes dois casos você vê agora no segundo episódio de Trilhas da Mente com o Dr. Drauzio Varela. Arrumar-se para sair é rotina para muitas pessoas. Mas essa preparação é o desfecho feliz de uma história de dor e angústia. Por trás dela estão alguns números. Mais de 2.000 operações por ano, 5 salas de cirurgia, todas equipadas com microscópios de alta definição que custam $1 milhão. Ao todo, 110 leitos. E você entra aqui, é um hospital que parece um hospital de gente rica, né? Não, muitos entram aqui e perguntam, mas doutor, aqui tem que pagar, né? Eu digo, não, aqui não tem que pagar, aqui é tudo pelo SUS. Eles já começam surpresos porque a regulação funciona muito bem. A regulação liga para o paciente e diz, olha, você vai ser atendido na quarta-feira, às 2 horas. Então ele vem aqui, às 2 horas, sabe o nome do médico que vai atender. Ele não fica na fila. Ó, tem mais bolsonarista em apuros, viu? Não é só Dudu Bananinha, não é só Bolsonaro, não. Daniel Silveira, lembra dele? Daniel Silveira também está bastante enrolado, bastante prejudicado e pedindo, pelo amor de Deus, uma saidinha. Você acredita nisso? Ele está pedindo saidinha para Páscoa, agora em abril. Ele entrou com um pedido, porque qual que é a história do Daniel Silveira? Daniel Silveira tinha sido preso, foi condenado por ameaçar os juízes, os ministros do STF, pegou lá quase 9 anos de cadeia, cumpriu uma parte da pena até ter direito de ir para o regime semiaberto, aí foi para o regime semiaberto, ele tinha que trabalhar de dia e à noite dormir na cadeia. Aí passou mais um tempo e ganhou direito ao regime aberto, ou seja, cumprir a pena em casa, de tornozeleira. E aí foi. Em 3 dias ele voltou para a cadeia, porque em 3 dias ele descumpriu as normas da prisão domiciliar, lá do regime aberto, saiu, foi para o shopping, depois inventou uma história que passou mal, foi para o hospital, mas o relatório do hospital disse que o que ele tinha não era nada demais, era uma coisa boba, né? Mas assim, ficou um tempão no shopping, completamente fora da rota de onde ele podia ir, porque o cara que está em prisão domiciliar só pode sair de casa realmente para ir para um hospital numa situação de emergência, mas não pode ficar zanzando por aí não. Tem que se recolher à noite, e ele foi à noite para o shopping, voltou para casa só de madrugada, e aí Xandão mandou ele de volta para a cadeia, perdeu o benefício do regime aberto. E aí voltou para a cadeia, passou 3 ou 4 semanas, ele voltou a pedir o direito do benefício do semi-aberto. E aí o Xandão autorizou, o Xandão liberou ele para poder voltar para o semi-aberto, né? Tá aqui, Moraes concede semi-aberto a ex-deputado, mas nega soltura ou indulto. Ele também pediu que o indulto de Natal do Lula valesse para ele. O indulto de Natal é muito claro. E assim, crimes contra a democracia não são passíveis de indulto, mas ele achou, ele ficava pedindo, porque ele também tinha direito, ele achava que tinha direito de ter o indulto natalino e se livrar de vez da pena. O Xandão negou, falou, não senhor, crime contra a democracia não tem indulto, queridão, vai ficar cumprindo pena, sim senhor. Né? Também negou soltar ele para o regime aberto, ele pediu, e agora vai ter que decidir se vai dar a saidinha para ele ou não. O detalhe curioso é que os bolsonaristas acabaram com a saidinha. Eles aprovaram um projeto de lei acabando com a saidinha de presos no Brasil. Eu falei sobre isso na época, falei que isso aí era um problema, que a saidinha ela beneficia a reinserção social. É claro que tem um ou outro que comete crime, mas se você pegar a estatística, você vai ver que realmente é um ou outro. 95% dos presos que saem na saidinha voltam para a cadeia. A bolsonarista não quer saber. Bolsonarista acha que bandido bom é bandido morto. Então, o que eles puderem fazer para esfolar uma pessoa que cometeu um crime, mesmo que seja uma pessoa que não é uma criminosa, não é um bandido que vive do crime, porque tem gente que é bandido, que vive do crime, e tem gente que é cidadão comum que comete um crime, sei lá, pode ser um crime de trânsito, pode ser um crime que se desentendeu com o vizinho, com o conhecido, perdeu a cabeça, mas naquela pessoa ela não tem uma índole criminosa, ela cometeu um crime. Mas para bolsonarista é tudo igual, cometeu crime, tem mais é que se lascar. Então eles foram lá e tiraram a saidinha. Agora,
O bolsonarista bombadão quer saidinha. Pois é, o que ele está alegando? Está alegando o seguinte, que a lei ela não retroage para prejudicar o réu, só para beneficiar. Então, assim, ele foi condenado quando a lei da saidinha ainda estava em vigor. Aí depois a saidinha foi extinta. Segundo a defesa dele, como ele foi condenado na vigência da lei anterior, ele tem direito aos benefícios da lei anterior, ou seja, não valeria para ele a proibição da saidinha, só valeria para quem foi condenado e começar a cumprir pena depois da mudança da lei. Faz sentido o que o advogado dele está falando, porque de fato a lei não retroage para prejudicar o réu. Mas não deixa de ser uma incoerência, um absurdo, uma barbaridade o Daniel Silveira vir com esse papinho de que ele tem bom comportamento, né lá. Daniel Silveira alega comportamento exemplar e pede saidinha de Páscoa ao Supremo Tribunal Federal. E ele também já perdeu uma grana, porque teve a conta bloqueada, vai pagar a indenização, pagar multa para o Xandão e para o Supremo Tribunal Federal. E agora, de novo, pode sofrer um bloqueio de bens. Condenado a indenizar ex-prefeito de Niterói, Daniel Silveira pode ter bens penhorados. Sim, ele foi condenado a pagar 20 e poucos mil reais, porque ele ameaçou nas redes sociais, o prefeito de Niterói ameaçou, tá? Não é que xingou, criticou, falou que o cara não era bom prefeito, não. Ele ameaçou a integridade física do então prefeito de Niterói, que é o ex-prefeito, agora já é outro, né? Agora é o Rodrigo Neves, mas esse prefeito aí era o Alex Grael, que era prefeito de Niterói. Ele entrou com um processo contra o Daniel Silveira, ganhou esse processo, já somaram, já fizeram juros, correção monetária em cima do valor que ele pediu de indenização, que era 20 mil, já virou 42 mil, e o Daniel Silveira fez nada, nem se defendeu no processo. Ignorou o processo como se ignorar um processo da justiça fosse possível, assim, de você escapar dele. Não é. Foi condenado inclusive a pagar esses 40 e tantos mil já com juros e correção monetária. Como a justiça não encontrou nem um centavo na conta dele, na verdade até encontrou 2 mil na conta do deputado, vai agora penhorar bens, patrimônio, se tiver carro, se tiver casa, se tiver moto, se tiver algum outro patrimônio, vai ser penhorado para pagar a indenização para o ex-prefeito de Niterói. Então, está em cana de novo, porque é safado, porque descumpriu as normas da prisão domiciliar, da prisão em regime aberto. Agora que é saidinho, sem vergonha, né? Saidinha. Vê se tem, é muita cara de pau, né? E ainda vai perder uma grana aí, porque vai ter que pagar a indenização para o ex-prefeito de Niterói, que ele simplesmente ameaçou. Exatamente, ameaçou. O que vocês vieram? Como é que foi a conversa com o Glauber? Nós vimos aqui manifestando nossa solidariedade, mais uma luta dele, ele sempre determinado. Ele está bem, forte, disposto a continuar até conseguir o objetivo, né, ele continuar como deputado atuante, e sempre aqui lutou e representou assim, as causas populares. E ele pretende combater essa injustiça, essa nova luta que ele está travando. E o grupo pretende continuar até conseguir que ele fique aqui atuando na Câmara. É isso, é trazer a nossa solidariedade de companheiros, de militância, solidariedade ao Glauber, solidariedade ao PSOL, a todos a Sâmia, todos os companheiros que estão junto aí nessa causa. E esperamos que realmente a Câmara reveja essa decisão. Tem ainda recursos a serem feitos, eles vão impetrar esses recursos. Eu espero que a Câmara reveja. O Glauber está bem, mas obviamente a gente tem preocupação com a saúde dele, né? Até pelo período prolongado que pode se dar essa greve de fome. E semana que vem a casa está muito esvaziada por conta dos feriados pré-Páscoa. Então vamos trazer essa solidariedade e dizer para ele que ele fique firme e vamos façam os movimentos que são necessários, né, para que a casa reveja a posição. E vocês pretendem procurar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para discutir sobre essa cassação? O presidente não está aqui, né? Está viajando. Mas quando ele voltar? Eu tenho conversado com os líderes partidários, inclusive agora, que a gente quer achar uma saída para isso. Tá? Isso aqui é uma crise, tem um deputado em greve de fome nas dependências da casa. E a gente quer chamar a atenção de que uma saída negociada tem que acontecer. Isso não é bom para ninguém. Estamos chegando no período da Semana Santa. Tenho falado com todo mundo. É fundamental que a gente tente achar uma saída para esse caso do Glauber, tá? Envolvendo o presidente da Câmara, envolvendo os líderes. Volto a dizer, não está bom para casa, para a Câmara. Eu acho que a gente tem que insistir nesse caminho e achar uma saída negociada.
Ministro, o presidente Lula manifestou alguma opinião sobre esse assunto? O governo vai se empenhar na base para tentar esse acordo? Eu não conversei com o presidente Lula depois que ele retornou de viagem. Essa não é uma matéria de governo, é uma matéria interna da casa, de um julgamento interno. A gente tem um apelo sempre aos parlamentares para rever essa posição. Eu particularmente considero uma decisão muito injusta, desproporcional. Nós já tivemos outras situações que foram ao Conselho de Ética muito parecidas e que não teve a mesma decisão. Então, eu acho que tem que ter bom senso aqui, como disse o deputado Lindbergh, isso também não faz bem ao parlamento. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, mande no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Baba, no PV de cada bolsonarista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.